São Bento nasceu na Úmbria, Itália, no ano de 480. Era de família nobre romana. Desde pequeno manifestou um gosto especial pela oração. Realizou os primeiros estudos na região da Núrcia, próximo à cidade de Spoleto. Depois foi morar em Roma para estudar filosofia. Um eremita chamado Romano encontrou Bento e lhe deu um hábito de monge. Romano ensinou a São Bento tudo sobre a vida de eremita e levando-o para uma gruta escondida, Gruta Santa, no Monte Subíaco. Lá, o jovem Bento aprofundou-se na vida de eremita e Romano o ajudava regularmente com alimentos. São Bento ficou ali por 3 anos, só em orações e estudos, sem receber visitas. Um dia, porém, um sacerdote da região, fazendo seu jantar, ouviu uma voz dizendo: "Estás fazendo seu jantar enquanto meu servo Bento morre de fome no deserto." O sacerdote, com muito esforço, partiu para o deserto, encontrou a gruta em que Bento estava escondido e, após uma oração, disse que era o dia da Páscoa do Senhor e serviu-lhe a comida. Tempos depois, o jovem Bento foi descoberto por pastores e assim passou a receber muitas visitas para conselhos e orações. Logo, sua fama começou a crescer e ele passou a ser visitado por mais e mais pessoas em busca de aconselhamentos e orações. Por causa de sua fama de santidade, São Bento foi chamado para ser o abade superior do convento de Vicovaro. Ele aceitou, desejando prestar um serviço. Porém, não combinou com a vida que os monges viviam, porque não era incondicional, como ele achava que deveria ser o seguimento de Cristo. Foi se formando entre os religiosos uma apatia contra o santo, chegando ao cúmulo de tentarem matá-lo com veneno, mas abençoando a taça de vinho envenenada, como fazia com todos os alimentos que comia, ela se quebrou. Assim, Bento disse em seguida que Deus perdoe a vocês, meus irmãos. Depois disso, abandonou o convento e voltou para Subíaco. São Bento fundou em poucos anos 12 mosteiros. Antes de Bento, os monges viviam como eremitas, isolados sozinhos. São Bento organizou a vida monástica comunitária e os mosteiros começaram a florescer. Todos eles seguiam a famosa regra de São Bento. As famílias nobres de Roma começaram a mandar seus filhos para estudarem nos mosteiros fundados por São Bento. Santo Plácido e São Mauro estavam entre os educandos de São Bento. A regra de São Bento, Regula Monasterium, é um livro escrito por São Bento com as regras para a vida monástica comunitária. É um livro com 73 capítulos curtos. A regra prioriza o silêncio, a oração, o trabalho, o recolhimento, a caridade fraterna e a obediência. Assim nascia a famosa Ordem dos Beneditinos, ou Ordem de São Bento, que permanece viva e atuante até hoje, seguindo a mesma regra escrita há mais de 1500 anos. A regra de São Bento foi também adaptada para várias congregações de monges do Ocidente. No Monte Cassino, Itália, Bento começou a pregar o Evangelho para o povo. Com a pregação e os inúmeros milagres que fazia, inclusive vários exorcismos, o povo começou a se converter. Assim, o povo de Monte Cassino derrubou o templo de Apolo, que fora construído no cume do monte, e com suas ruínas construíram 2 conventos, com as bênçãos de São João Batista e São Martinho. Esta foi a origem do grande mosteiro de Monte Cassino, criado em 529, com a bênção do Papa Félix III. São Bento morreu no ano de 543, aos 67 anos. Predisse sua morte no mesmo ano da morte de sua irmã, Santa Escolástica, fundadora do ramo feminino da Ordem de São Bento. Mandou abrir sua própria sepultura e, depois de falar aos monges, de pé, com as mãos para o céu, morreu. Parte de suas relíquias estão no mosteiro de Monte Cassino e outras na abadia de Fleury, na França. São Bento foi canonizado no ano de 1220 e sua festa é comemorada em 11 de julho. Sua imagem é representada com o Livro das Regras, um sino que representa a voz de Deus, um copo quebrado e a serpente representando o veneno, um corvo com um pedaço de pão no bico representando o tempo em que ele passou no deserto,
e uma vara representando a disciplina. A medalha de São Bento foi esculpida primeiramente nas colinas do mosteiro de Monte Cassino. Na frase da medalha lê-se: Ejus in ubiti nostro presentia muniamur. Sejamos protegidos pela sua presença na hora da nossa morte. No verso encontra-se as seguintes inscrições: CSPB, Crux Sancti Patris Benedicti, Cruz do Santo Pai Bento, CSSML, Crux Sacra Sit Mihi Lux, a cruz sagrada seja a minha luz, NDSMD, Non Draco Sit Mihi Dux, não seja o dragão meu guia, VRS, Vade Retro Satana, para trás Satanás, NSMV, Nunquam suade mihi vana, nunca seduzas minha alma, SMQL, Sunte mola quae libas, são coisas más que brindas, IVB, Ipse venena bibas, bebas do mesmo veneno. São Bento, rogai por nós.